Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo aos irmãos que estão em casa, que estão nos assistindo, estão participando com nós pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor venha abençoar os corações dos irmãos nessa noite. Que o Senhor venha ser luz dentro da tua casa e que possa iluminar a tua mente, abrir os corações em cada momento e possa nos falar diretamente. E a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos está em Mateus 24, no versículo de número 35, onde ele nos diz que pode passar tudo, os céus e a terra passarão, mas que as suas palavras, as palavras do Senhor não passam. Elas são para toda a eternidade. Amém? Vamos orar. Pai, nós te somos gratos pela oportunidade que temos de podermos estar na tua casa, de fazer parte do teu rebanho, de podermos sermos chamados de teus filhos. E agora, Pai, nós queremos renovar um compromisso com o Senhor, dizendo, nós estamos aqui. Use as nossas vidas para que o teu nome, para que o teu reino seja expandido, seja propagado e o Senhor seja glorificado em todos os momentos nas nossas vidas. Que nós venhamos a ser verdadeiramente testemunhas do Senhor, onde quer que nós estejamos. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar será abençoado, porque o teu Santo Espírito estará junto a nós. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus, Senhor. Amém. Convido os irmãos a louvarmos. Irmãos, eu não sei se vocês conhecem, mas eu quero ensinar aos irmãos, tanto daqui como de casa, um cântico novo. E ele tem 2 estrofes e ele é muito bonito. E ele fala muito aos nossos corações. Alguém conhece o Divino Companheiro? Conhecem? Ele fala-se assim, essa vai ser só para nós ouvirmos. Divino Companheiro do caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Alguém já ouviu? Já? Então, acha que dá para nós cantarmos esse cântico em voz audível para que todos os céus se hajam em festa, porque a palavra do Senhor estará sendo pregada em todos os momentos. Então vamos tentar. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz divina do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada plenamente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite já se aproxima e com ela o tentador irá chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me
até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada plenamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh, glórias ao teu nome, meu Pai. Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Meus irmãos, enquanto louvamos ao Senhor com o próximo cântico, os irmãos que estão em casa, tem já no Face, no YouTube, tem a parte do aviso onde pode ser feito os depósitos dos seus dízimos, suas ofertas, e os irmãos que aqui estão presentes têm liberdade de fazer a sua oferta ao Senhor. Amém? Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Pai, nós te rendemos graça. Aceite o nosso louvor.
Pai, que Ele venha trazer alegria nos céus, como já tem feito aos nossos corações. Agora é o momento que nós pedimos para que o Senhor aquiete os nossos corações, abra as nossas mentes, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos, Pai, experimentar do sobrenatural do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor já falou ao coração do Teu Filho, do Teu servo, que vai nos trazer a mensagem hoje. Que essa mensagem chegue aos nossos corações e venha promover mudanças realmente verdadeiras em nossas vidas. Assim oramos com gratidão em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Graça e paz. Boa noite para você que está em casa, nossos irmãos que estão aqui também conosco. Já começamos às 19 horas com a nossa torre de oração e agora então, 19h30, vamos proceder então a nossa série de pregações dentro do tema, reconstruir, recomeçar, reformatar, refazer, reanimar. E eu gostaria então de convidar você que está aí na sua casa, por gentileza, e nós que estamos aqui, juntamente comigo, vamos abrir as nossas Bíblias, a Palavra de Deus. E eu quero ler com você dois textos, Esdras, capítulo 7, o verso 10, e depois vamos proceder à leitura em Neemias, no capítulo 8, o verso 2 até o verso 8. Livro de Esdras, capítulo 7, vamos ler o verso 10. E depois vamos ler em Neemias, no capítulo 8, e vamos ler do verso 2 até o verso 8. Vamos proceder então assim a leitura da palavra de Deus nessa noite. Você que está em casa, você que está aí nos assistindo, então pegue a sua Bíblia ou o seu celular e vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, Esdras capítulo 7 e o verso 10. Porque Esdras tinha disposto, ou seja, preparado o coração para buscar ou estudar a lei do Senhor, ou a palavra do Senhor. E para cumprir, ou seja, observar e aplicar, para ensinar, vivenciar e testemunhar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Agora, vai para Neemias mais à frente, por gentileza, e você vai chegar no capítulo 8 de Neemias, e vamos ler do verso 2 até o verso de número 8. Esdras, sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender e ouvirem. Verso 3, e leu no livro, diante da praça, onde está fronteira à porta das águas, desde a alva, logo cedo, até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei ou ao livro da lei. Esdras estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Versículo 5 diz assim, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém e amém. E levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Último verso, verso 8, diz assim, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Eu e você, nós temos a preciosa, rica, puríssima palavra de Deus, registro de Deus, da mensagem do coração dele para com o homem. A mensagem deixada para cada um de nós, mantida de uma forma providencial por Deus, há mais de muito tempo atrás, anos e milhares de anos, para que pessoas como eu, como você e outros mais, pudessem chegar a esse conhecimento, conforme nos fala 1 Timóteo capítulo 2, o verso 4. Assim, então, conhecendo, chegar e obter a salvação. Maravilhoso método, modo
pelo próprio Deus, a forma como ele nesse tempo, preservou, guardou, cuidou da sua palavra, para que seu povo até hoje pudesse ser nutrido por ela. E esta é a prova da graça e do amor de Deus para com nós, a igreja, os teus filhos. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo, da disposição procedentes da leitura da palavra de Deus, mantenhamos esperança, convicta esperança. Romanos 15:4 fala sobre isso. Romanos 10:8 também fala assim: a palavra está perto de você, está em sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Romanos 10, verso 8. Esse livro, Esdras, e o livro Neemias, que nós acabamos de ler, na maioria das Bíblias que nós temos hoje, esse livro está separado. Esdras separado, Neemias separado, como nós temos hoje na sua Bíblia, na minha Bíblia. Mas essa divisão aconteceu bem depois do que os livros foram escritos, tanto Esdras como Neemias. De forma original, esse livro era um livro só, e provavelmente foi o próprio Esdras, que era professor, mestre e sacerdote, que tenha escrito esse livro. E a história narrada em Esdras e Neemias passa depois do tempo que os babilônios destruíram Jerusalém, e destruíram o templo, levaram cativo milhares de pessoas para o exílio na Babilônia. E depois, cerca de 50 anos próximo, então, narra o retorno dessas pessoas para Jerusalém. E o número estimado era mais ou menos 42.360 pessoas que foram, então, de volta a Jerusalém. E nós temos aqui, então, 3 líderes motivadores que cuidaram de todo o esforço para restaurar, então, não só o templo, como os muros, as portas, e esse contexto espiritual que você vai entender agora. Nós vemos Zorobabel, que significa plantado na Babilônia. Era descendente de Davi. Ele representava aquela geração nascida no cativeiro, e ele levou, então, um grande grupo de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. Nós temos Esdras, professor, mestre da lei, estudioso da Torá. O nome dele significa aquele que ajuda, ajudador, auxiliador. E cerca de 60 anos depois, ele chega para ensinar a Torá e reformatar a comunidade na sua vida social e espiritual. E achei interessante uma curiosidade, no capítulo 7 de Esdras, se você ler lá, fala do nome do pai dele, depois fala do avô dele. O avô dele chamava Azarias. Então, só curiosidade aí, o avô de Esdras chamava Azarias. Então, essas 3 histórias ainda temos Neemias. Neemias era um oficial que servia ao rei, que dava ao rei o cuidado com relação ao vinho, ao trato ali. E Neemias significa o Senhor tem confortado. E ele lidera, então, a reconstrução das muralhas, dos muros, lá em Jerusalém. Essas 3 histórias, elas têm uma projeção, elas estão sempre ligadas, estão sempre unidas. Mas vamos focar nessa noite em Esdras, o professor, o mestre, o sacerdote, e depois um pouquinho no final em Neemias. Esdras, em seu desejo de coração, a disposição, conforme lemos aqui no verso 10 do 7, ele dispôs o coração em trazer uma renovação espiritual, social para aquele povo ali. Ou seja, o templo estava lá, mas faltava a palavra lá no coração da nação, para poder então ter uma ordem espiritual. Por isso Esdras foi levantado. Aquele povo que voltou com Zorobabel construiu o templo, mas o templo não estava tendo as funções devidas de onde pudesse então enaltecer ou reformatar, ou de uma forma maior talvez, dar uma disposição tal ao povo para voltar para a palavra, para ler a Bíblia de novo e a lei. É o que nós vemos lá no capítulo 8 de Neemias. Púlpito, mensagem, palavra, o povo reunido de manhã até a tarde, meio-dia, falando, pregando, ensinando a palavra para que o povo pudesse inculcar. E não só o templo estava, mas faltava no coração do povo essa disposição de buscar a palavra de Deus. Então, Esdras leva o povo a observar a lei. Esdras e Neemias promovem esse grande ajudamento. Ele reúne as pessoas para essa renovação espiritual do povo. E o povo, então, é levado a ouvir a palavra de Deus através da exposição de Esdras. Você viu que falou que fizeram um púlpito para ele.
e colocou para que ele pudesse, então, explicar, ler a Torá e explicar. Não que o destaque seria o pregador, mas era a reverência, o destaque para a importância da palavra de Deus. E não somente Esdras leu, mas ele ensinou com auxílio de outros líderes. Depois você pode ler, você vai ver esse nome lá. Então eles promoveram logo após uma grande festa, a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, para lembrar o tempo que Deus foi fiel para eles. No verso 13 e 18 fala sobre isso. Ofereceram a confissão dos seus pecados, purificaram, limparam-se, prometeram renovar a aliança com Deus, seguir os mandamentos da Torá e finalmente tiveram uma grande festa, grande alegria e comemoração. Agora, mediante esse cenário que nós estamos tecendo, eu quero falar sobre o tema recentralizando o valor das Escrituras. E nós podemos observar que essa restauração de Jerusalém passou por 3 fases, 3 etapas. Primeira, foi uma restauração física. Os muros e as portas foram restaurados. Depois, uma restauração social. A ordem política, social e religiosa foi estabelecida. E, por último, uma restauração espiritual, promovida pela recentralização da palavra de Deus. E uma nota importante que nós vemos aqui, a maior reforma implementada pelo Esdras aqui, o nosso sacerdote Neemias, em Jerusalém, foi a restauração da centralidade, da autoridade da palavra de Deus. Ou seja, sem esse momento de introduzir a palavra de Deus, essa cidade seria absolutamente vulnerável. O salmista talvez já falou isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O templo estava, mas faltava a palavra de Deus. O templo estava, mas faltava a palavra de Deus. Eu quero então trabalhar com os irmãos como tudo isso aconteceu em 3 verdades, em 3 verdades com relação a essa centralidade da palavra de Deus. Primeira verdade, verso 3, lá do capítulo 8 de Neemias. Ouvidos atentos à palavra de Deus. Ouvidos atentos à palavra de Deus. Houve um ajuntamento, houve um mover espontâneo, houve um mover coletivo, houve um mover harmonioso, houve de forma, então, movida pelos líderes e para o povo, para poder, então, ouvir a palavra de Deus. O que se estendeu, então, de manhãzinha até meio-dia, e no final do verso 3 nós lemos na palavra de Deus, todo o povo tinha ouvido atentamente a lei de Deus. Com os ouvidos atentos, o povo permaneceu em pé, de manhãzinha até a noite, ou melhor, até meio-dia, sem sair do lugar. O verso 7 fala sobre isso. Houve uma disposição, não houve distração, não houve um cansaço, um enfado, não tinha celular para atrapalhar, o povo estava atento, não no pregador, o povo estava ligado no livro da lei, era a fome da palavra de Deus. Segunda verdade, nesse contexto, corações reverentes à palavra. O verso 5 fala sobre isso, reverência, quando Esdras abriu o livro. E ele começou então a exposição. Todo o povo que estava ali se colocou em pé. É aquilo que você lembra, muitas vezes o próprio pastor, o pregador, ou quem está moderando, convidava, vamos ler a palavra de Deus, fique em pé em reverência. Hoje quase não se faz isso, mas o povo ficou em pé. Isso era a atitude de mostrar respeito pela palavra de Deus. Isso era a atitude de mostrar que o povo estava com fome e com sede dessa palavra. E esse púlpito que você lê aí, que foi elevado para que o Esdras, sacerdote, orador, professor, pudesse ler, abrir e ler o livro, não era para destacar o pregador, parecer Esdras nesse sentido. Era para destacar a supremacia da palavra de Deus. O devido lugar central da palavra de Deus no templo, no coração das pessoas, muito mais do que no templo, no coração das pessoas. E após isso, seguida, então, nós temos adoração. Verso 6, Esdras orou, o povo respondeu,
né, de forma sonora, amém, amém e amém. Levantaram as mãos, adoraram o Senhor, e aonde então há essa postura de oração, de adoração, a palavra de Deus é exaltada. Terceira e última verdade que eu quero trabalhar com você: mentes doutrinadas pela palavra de Deus. O verso 8 nos trata sobre isso. O 8 do capítulo 8 de Neemias. O cristianismo é a religião do entendimento racional. Pregar é explicar o texto. O texto traz, escrito lá, leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia, o povo entendeu o que estava sendo lido ali. O efeito dessa pregação da palavra de Deus, ele atinge o intelecto, a mente do homem, das pessoas que estavam ali. A pregação é dirigida à mente. O culto deve ser racional, ordeiro. Devemos apelar para o entendimento. Se você depois quiser ler verso 2, 3, 8 e 12 de Neemias 8, você vai destacar isso aí. John Stott disse que crer é também pensar. Então, a mente tem que ser dominada, doutrinada pela palavra, de forma a levar você a pensar o que você está ouvindo e lendo. E dessa forma, então, o livro vai terminando. Só que eu tenho uma péssima notícia para você. Se você observar depois os outros versos seguintes no capítulo 8 de Neemias, houve um grande infortúnio, houve um grande desastre. Neemias, então, ele começou a andar por ali. Neemias começou, então, a andar, procurar para ver se o povo estava, de fato, fazendo algo que pudesse, então, confirmar que a palavra foi enxertada naquele coração. E ele começou pelo templo. E lá no templo, então, Neemias caminha pela cidade e descobre que todo o povo não estava cumprindo a aliança que eles prometeram naquela grande festa. Ele percebe que o trabalho de Zorobabel é desfeito no templo, porque as pessoas que estavam no templo servindo não eram qualificadas. As pessoas talvez ali estavam usando de forma outros adereços. As pessoas ali, talvez, como hoje, muitos pregadores lançam mão de algum tipo de artifício, adereço, para poder, então, atrair ou seduzir o seu público. E Neemias observou e viu isso. Ele não gostou, isso foi muito ruim ao seu coração, pesaroso. Depois Neemias continua e ele descobre que todo o trabalho de Esdras foi comprometido, porque Neemias começou a encontrar pessoas que estavam errando no cumprir a lei, a Torá. As pessoas não estavam preocupadas em cumprir à risca os mandamentos do Senhor, com relação ao sábado, aquelas coisas todas. E Neemias então foi ficando um pouco irado com isso, porque as pessoas não estavam cumprindo devidamente como deveria cumprir o trabalho. E muitos pregadores hoje ainda lançam mão ainda dos seus artifícios para poder então, de uma forma, atrair as pessoas e não trabalhar a essência da palavra nesse coração. Mas Neemias continua andando e ele vai vendo que afetou também o próprio trabalho dele ao redor das muralhas, pois as pessoas começaram então a montar as suas barracas, os negócios, os comércios no muro, a negociar no sábado, vender os amuletos, os deuses pagãos, e Neemias então ficou bravo com aquilo. E Neemias então ele começou a tomar atitudes, ele se calçou então de uma forma, ele disse dessa forma: não dá, eu vou ter que procurar esse povo. E Neemias ficou bravo, ficou irado. Neemias gritou com o povo. Neemias começou a ver que aquele povo era meio falso, que o povo estava usando outros tipos de possibilidades para poder então dessa forma camuflar, esconder a sua falsa religião. E Neemias percebeu que o povo estava mudando então o seu contexto. Neemias percebeu que o povo usava todo tipo de aquarela que era diferente da vontade de Deus, com relação àquele paganismo. Neemias viu que as pessoas começaram a perceber que poderiam se envolver num casamento misto. Cada um poderia fazer o que bem quisesse. Eu posso dar o tom, a cor, aquilo que eu quero na minha vida. E eles começaram então dessa forma a mexer, a pintar, a buscar, a tentar camuflar na sua alma uma forma talvez de poder mudar.
todo aquele contexto com relação à palavra. Neemias ficou irado, Neemias ficou nervoso, ele acabou espancando aquelas pessoas, ele acabou batendo. Por quê? Aquelas pessoas perderam a centralidade da palavra de Deus no seu coração. Aquelas pessoas, de uma forma displicente, negligente, fria, apática, medrosa, distanciou-se então dos preceitos do Senhor. Não tinha mais lugar no coração daqueles homens, daquelas mulheres, pela palavra de Deus. E o pecado então começou a sujar aquelas vidas. O pecado então começou a camuflar tudo que era sagrado e colocando cada vida de uma forma um tanto desnutrida, distanciada do Senhor. Neemias então ficou dessa forma decepcionado. E o desfecho é dessa forma. A palavra não tinha centralidade. Mas então, eu e você sabemos que Jesus Cristo, ele veio no seu tempo hábil. E ele é o verbo, é a palavra. E Jesus tem o poder e a autoridade de limpar tudo aquilo que está sujando a minha e as suas mãos, para que você possa ter lugar à palavra. Jesus Cristo, ele tem o poder e a autoridade, por ser ele a palavra de Deus, de poder enxugar as suas lágrimas de medo, de limpar as suas sujeiras, o seu pecado. Jesus Cristo tem o poder e a autoridade de limpar você, de mudar a sua história de vida, de tirar tudo aquilo que está sujando você, de colocar a sua vida centralizada perfeitamente na palavra de Deus. Ele vai limpando, ele vai tirando, ele vai mudando a sua história de vida. Quando a palavra então é enxertada, quando a palavra então tem o lugar no seu coração e no meu coração. É lógico, ali houve uma festa. E eu e você sabemos que a palavra de Deus, ela é algo lindo e maravilhoso. A palavra de Deus, ela traz ao seu coração o brilho da essência daquilo que Deus quer que você faça. A palavra de Deus tem o poder para trazer a luz. Ela é a luz. A palavra de Deus tem o poder para fazer a sua vida brilhar. A palavra de Deus tem o poder para fazer aquele coração sujo e pecador brilhar de novo. E esse coração sujo e pecador, um dia, através da palavra de Deus que diz que o sangue de Jesus, que tem poder, esse sangue modifica, limpa, transforma. Ele tira todo o pecado e faz o seu coração então ficar limpo, transformado. E esse coração limpo, transformado, ele tem a esperança e a certeza, porque foi enxertado, está totalmente formatado pela rica e preciosa palavra de Deus. E eu posso imaginar, para terminar, que aquele povo ali feliz e alegre, bem antes desse contexto de Neemias, eles vibraram, cantaram, celebraram. E talvez eles poderiam cantar uma canção, talvez como essa que você vai ouvir ou já ouviu. Eu posso ver aquele povo e ouvir aquele povo cantando então dessa forma, dando destaque especial à palavra de Deus, à centralidade dessa palavra. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo o que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima. Por quê? Que alegres são estas palavras de vida, que alegres são estas palavras de vida. E o povo poderia continuar cantando: só Jesus Cristo todos dá belas palavras de vida, sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida, com amor te chama, para o céu conclama, que alegres são estas palavras de vida, que alegres são estas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida, quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são estas palavras de vida. Que alegres são
estas palavras de vida. Amém? Glória a Deus. Era isso então que aquele povo deveria ter encontrado bem antes. E não é diferente hoje em dia. Não tem ainda em alguns lugares, algumas casas e alguns corações, essa centralidade da palavra de Deus. Muito mais nesse tempo atual, onde se esfriou um pouco esse amor e esse calor pela essência puríssima da palavra de Deus. Mas que Deus possa imprimir no seu coração o teor da sua palavra nessa noite e tudo aquilo que vai ser pregado ainda posterior até o fato e o momento de irmos embora daqui da terra. Deus abençoe a sua casa, a sua família, tenha uma boa noite. E eu quero só terminar, antes da oração, frisando alguns avisos para você. A nossa EBD, domingo, 9 horas, ainda está suspensa. Então, não temos a EBD no próximo domingo, ok? Domingo próximo, às 17 horas, papai, mamãe, você que está conectado aí com o Ministério Infantil, domingo, 17 horas, vamos ter, através da plataforma Google Meets, vamos ter então o culto infantil, vai ser legal, acho bom você depois pegar o link, vai receber, e domingo, 17 horas, vai ser aberto então a janela, e o nosso culto infantil vai ser 10, vai lá que você vai ver como vai ser legal. A Selma, nossa coordenadora do Ministério Infantil, está convocando então papai e mamãe, ou quem cuida das crianças, para poder acessar e conduzir o processo do seu filho lá, na plataforma do Google Meets. Com relação ao culto, domingo 18h30, o pastor e o conselho ainda vai aguardar até final de semana as decisões do Supremo Tribunal para ver como fica, se vamos ter o culto 18h30 presencial ou se vamos voltar para 10 horas de novo só online, tá bom? Vamos orar? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Obrigado a você conectado, aí participando conosco, os irmãos também que estiveram e estão conosco aqui desde as 7 horas. Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Nós temos muitas necessidades de oração. Já oramos aqui na torre pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que estão hospitalizados, pelas famílias que estão aflitas, Então vamos orar agora, encerrando esse momento tão especial nessa noite. Amém? Feche os seus olhos. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, rica, puríssima. Obrigado, Senhor Deus, pelo lugar devido, central da tua palavra no contexto da tua igreja, do teu povo, em nossas vidas. Imprima em nosso coração o teor da tua palavra, para que nós possamos guardá-la como bom depósito, tesouro, e para que nós possamos então observar, praticar, ensinar, através de uma exposição de vida, o exemplo, o testemunho. Abençoe os irmãos que estão aqui, as suas famílias. Abençoe as famílias que estão aí em casa assistindo no computador, no celular. Que o Senhor possa nessa noite trazer um bálsamo, uma calmaria em cada coração, um refrigério, uma presença espiritual, uma brisa, para que possamos ter uma noite de paz e boas notícias ainda na madrugada, boas notícias logo ao amanhecer. Obrigado por tudo, ó Deus, em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.